Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante pra gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? Bomba no vestiário do Corinthians. Os caras ficaram tipo assim, quem é esse cara? Alguns jogadores. Quem é esse cara que eu nem sei quem é, que pode assumir o clube e que daqui a pouco pode tirar o Fabinho, pode mudar, pode tirar o treinador, pode mudar coisas aqui dentro. Só para vocês terem uma ideia. O André Castro, que é uma espécie de novidade dentro dessa eleição, eu já tinha feito um vídeo aqui para vocês da entrevista que ele tinha dado para o GE e destrinchado, né? Tá aqui no canal, inclusive você pode acompanhar um resumo muito mais até amplo das ideias do André, que realmente se propõe a ser um salvador do clube praticamente. Se ele vai conseguir, eu não sei, porque o sistema também, né, demanda muitas coisas, muitas questões, vocês sabem. O André Castro é um cara de 46 anos, jovem, né? 25 anos trabalhando no mercado financeiro, sócio e conselheiro há 30 anos do clube, e que tinha essa promessa de injetar $1 bilhão no Corinthians. Nessa quinta-feira ele concedeu uma entrevista coletiva e anunciou de que maneira isso vai acontecer, inclusive o grupo, o banco que irá fazer esse aporte. Mas aí tem um detalhe que eu já vou falar para vocês na sequência. Tem o pulo do gato aí, tem sabe o asterisco? Quando você está adquirindo um produto lá e aí tem um asterisco, uma letrinha miúda lá no final que, né, tem aquele detalhezinho ali que a gente não pode esquecer. Não que seja algo ruim, mas é preciso confirmar. Nem vou deixar para mais adiante, senão vou gerar um suspense né, desnecessário aqui. Esse aporte ele está condicionado ao André Castro, presidente do Corinthians. Então, assim, muitos até me perguntavam, pô, se esse cara for corintiano mesmo, ele consegue esse aporte mesmo sem ser presidente? Por que esses caras vão investir no Corinthians só se o André Castro for o presidente? Por que eles não vão investir em qualquer situação, já que o Corinthians tem uma marca gigantesca, né, e poderia ser alvo desse investimento? Bom, aí você faça a sua avaliação. A informação esse $1 bilhão está atrelado necessariamente a André Castro, presidente do Corinthians. E o André Castro entende, ele justifica isso, que são pessoas que confiam no projeto dele, que confiam na pessoa dele para tocar o projeto, o que é justo, é legítimo, não tem problema nenhum. Mas não é, digamos, um altruísmo, uma benevolência que ele está fazendo ao clube. Ele está fazendo se for presidente do clube, tá? Inclusive, até para a gente deixar mais claro, o banco né? GSP Holding, instituição financeira voltada ao fomento mercantil e à gestão de crédito, tá? Ele divulgou uma carta assinada pelo CEO do banco, informando exatamente essa intenção do aporte no Esporte Clube Corinthians Paulista. Nós, do GSP Banco de Fomento Mercantil Limitada, com o nome fantasia de GSP Bank of Assets e GSP Gestão de Crédito, você pode até dar um Google nesse nome aí para buscar mais informações, instituição financeira com áreas de atuação internas e externas, vem por meio desta manifestar publicamente o interesse em consolidar uma parceria estratégica com o Esporte Clube Corinthians Paulista, condicionada à eleição do candidato André Castro para a presidência do clube. Em caso de sua eleição e posse, conforme descrito acima, compromete-se disponibilizar um aporte financeiro de até $1 bilhão. Gente, isso é muito dinheiro, tá? A gente está falando de quase R$ 6 bilhões. Isso é muito dinheiro.
para fortalecimento estrutural e institucional do clube. Esse investimento abrangerá não apenas a reestruturação financeira e a modernização da Arena Corinthians, mas também uma série de iniciativas estratégicas já em desenvolvimento em conjunto com o grupo, envolvendo infraestrutura, marketing, categorias de base, futebol profissional e novos modelos de receitas. É uma parte do comunicado que fala dessa intenção, desse projeto em investir esse valor no clube. Eu já trouxe outros detalhes aqui. Ele pretende quitar esse transfer ban imediatamente. Aliás, a curto prazo, poxa, $1 bilhão, né? Esse aporte vem de uma vez só? Não. 500 milhões de reais é o que o André pretende num curto prazo para pagar transfer ban, negociar as situações do Rojas e do Garro para não chegar no nível do transfer ban, contratar jogadores ainda nessa janela, pagar outras dívidas que estão mais emergenciais e estancar a sangria. A partir daí, você tem outros investimentos nas categorias de base, na infraestrutura do CT Joaquim Grava, no CT da base, na Neoquímica Arena, que ele pretende, inclusive, trocar o naming rights, fazendo a rescisão com a Neoquímica e estabelecendo um novo processo para quitação, inclusive, da Arena. São os projetos do André Castro. Isso demanda tempo, isso demanda muitas situações, mas é a ideia dele, de reestruturar completamente o clube, tornando o clube autossustentável com a contrapartida de exposição das marcas, porque não é apenas esse grupo, tem uma série de outras marcas que estão atreladas a esse grupo. A exposição dessas marcas nos name rights, na camisa, nos camarotes, nos produtos licenciados, em todos os espaços que o Corinthians tem como visibilidade, em termos da sua marca. E aí, o que vocês estão achando dessa eleição do Corinthians? É impressionante. O Corinthians fica uma semana sem jogar, o bastidor ferve. Mas nesse momento não teria como ser diferente, porque tem uma eleição na segunda-feira. E essa eleição pode realmente mudar os rumos do clube. Eu falei do André Castro e falei do Antônio Roque Cittadini. O outro candidato é Osmar Stabile, que é o presidente em exercício, o presidente interino, o cara que era o vice-presidente de Augusto Melo, que assumiu dizendo que não participava da gestão, meio que se tornou uma oposição ao Augusto. O Augusto tentou retomar a cadeira dele naquele episódio lá do Parque São Jorge, de uma maneira inconstitucional. O Stabile se manteve firme. Coube a ele fazer algumas situações no clube nesses 2 meses de reestruturação e se posicionou como um cara que pretende continuar, mas ele ainda não registrou a sua candidatura. E aí teremos esses 3 candidatos na próxima segunda-feira. Vamos falar agora da situação de Fabinho Soldado. Fabinho Soldado está pressionado. A atual diretoria entende que ele não tem feito um bom trabalho. A atual diretoria entende que ele faz um trabalho de gerente de futebol e não de executivo. A diretoria entende que ele é muito devagar no mercado da bola. A diretoria entende do Corinthians que ele vacilou no quesito Memphis. O Memphis reclamou que faltava comunicação e a comunicação era dele. A diretoria entende que ele vacilou na perda do Cauê Furquim, não só ele, como o Alex Brasil também, A diretoria, enfim, entende que precisa voltar à concentração, e ele acha que não, e ele mantém concentração, então ele está balançando, e pela primeira vez ele sentiu. Conversei com alguns atletas do elenco, a gente tem informação, e eles sentiram o Fabinho um pouco diferente, tá? Inclusive, um dos atletas conversou com o Fabinho e sentiu até um tom de despedida do Fabinho, Enfim, e até pedindo ajuda também nos bastidores. Deve daqui a pouco pintar alguma matéria positiva, alguma coisa, algum lado positivo que ele fez, porque ele fez mesmo, a gente tem que ser honesto, Fez coisas boas e fez coisas que não foram boas, não por maldade, mas realmente por erros, da profissão. Enfim, o Fabinho Soldado balançando. Entrevistei o Roque Cittadini hoje, ele falou que o Fabinho não tem que mandar nada, tem que obedecer. Enfim, foi um discurso duro. Ele falou que é um ex-jogador do Corinthians para executivo de futebol. Já dá para ver que não vai ficar. Com o André Castro também acho que ele não tem muita moral. Com a atual diretoria também não. Enfim, eu acho que o ciclo do Fabinho Soldado está bem perto de terminar no Corinthians. E pela primeira vez ele sentiu, porque ele tinha um ar mais, era mais um altivez, assim, de poderoso. Eu mando aqui no CT, ninguém, enfim, não preciso de ninguém. E ele sentiu e agora está até pedindo ajuda e está realmente sentiu o baque que pode cair. Comenta aqui embaixo, fala o que você acha em relação a Fabinho Soldado.
conversei com fontes do Corinthians que me falaram que há 3 empresas interessadas em negociar os name rights da Neoquímica Arena. Vai depender das eleições, tá? E vai depender muito do que vai acontecer na segunda-feira. E aí depois, né, o Corinthians deve sentar com as empresas, ouvir as propostas e quem sabe renegociar. Eu acho que até a própria Neoquímica, né, poderia entrar nessa briga com essas 3, cobrir, enfim. É um nome bonito, a gente já acostumou, né? Mas não estamos torcendo por empresa nenhuma, né? Enfim, então, é a grana, o que importa é a grana, tá? E parece que, né, que realmente vai pintar uma grana, algumas empresas interessadas. O Corinthians já foi fazer a avaliação em relação ao contrato. Pegar ranço, eu não pego ranço de ninguém, cara. Eu não fico remoendo situações nenhuma, entendeu? Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Tem gente que maquina por trás, mas não me fere, filho. Mal que está comigo, meu filho. Mal que está comigo, mal que está em mim, entendeu? Ô, meu irmão, aqui é que tiver pra falar, fala na cara, filhão. Entendeu? Calma que o tempo é rei. Samir, você vai precisar do repórter da Quebrada segunda-feira? Marcelo Siqueira, o repórter da Quebrada, hein? O Roque Cittadini fraquíssimo, sem planejamento, sem nome, sem vontade, só falou em economia e segunda divisão. Um cara desse não pode ser presidente, não tem visão de negócios, tá maluco, Samir, canalha. Meu irmão, tivemos muitas opiniões em relação ao Roque, né? Alguns gostaram, outros não. Jéssica Gomes, parabéns pela entrevista com o Cittadini, ótimas perguntas, Samito. Obrigado, Jéssica, tamo junto. O Nego Simbora pra ser membro, Nego, tamo junto, meu irmão. Negro Drama, né, entre o sucesso e a lama. Aqui, ó, toca aí, meu irmão, tamo junto aí, novo membro do canal Café do Setorista. Tô sempre aí, Busato, mas o Chamito fica me bloqueando, esse canalha, tá, o cara mó polêmico, era mó bonzinho, ele fica aí causando, entendeu? Daqui a pouco tá comendo pizza com ketchup também. Repórter da Maria Mole. Samir, o Transferbank que pé está. Vou começar por aí. Doglão já prepara pro GC, Doglão. Vambora, meu irmão. Samir, tô sempre que posso, hein? Tô sempre ligado com você aí. Tamo junto, ó. José Geraldo. Salve, corintiana. Seguinte, tá? Uma informação aqui que vai deixar muitos felizes e outros aí tristes, tá? O Romero tem uma probabilidade baixíssima de renovar esse ano com o Corinthians, tá? Por quê? Bora lá. Primeiramente, pela performance dele em campo, né? É muito baixa aí, é muito abaixo do normal, né? É um cara que perde muitas oportunidades, é um cara que tem o triplo de jogos do Yuri Alberto com o mesmo número de gols aí na proporção. Então, assim, é como se o Yuri Alberto fosse um artilheiro 3 vezes melhor que o Romero jogando na mesma posição. Então, assim, o Romero ele é um cara que não vem entregando aplauso à torcida, né? É um cara que está jogando muito mal, já tem uma certa idade também, tá? É um cara que já está em fim de carreira e custa R$1 milhão por mês ao clube. Então a chance dele renovar agora é baixíssima, independentemente aí de que presidente for eleito, tá? Romero tem chances gigantes aí de não permanecer com a gente aí para 2026, tá, fiel?